A paz do Senhor aos amados irmãos, que a paz de Cristo possa estar no coração de cada um. Eu sou o pastor Flávio José, da Igreja Pentecostal do Brasil para Cristo, Jardim Ingá, sob a direção do pastor Ademário. É um prazer estar nessa oportunidade, podendo me dirigir aos amados irmãos e trazer uma reflexão muito oportuna da segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, que trata de um assunto um tanto quanto delicado, mas que nos esclarece a respeito dessa dispensação, deste dom de Deus na vida do crente. E um dos fatores que impulsionou a igreja primitiva foi realmente a preocupação com os menos favorecidos. Isso chamou a atenção das demais pessoas, das autoridades na época, porque, ao contrário das religiões que existiam naquele momento, naqueles dias, os cristãos eles tinham uma preocupação muito especial com pobres, órfãos, viúvas. A igreja tratava com carinho essas pessoas, e isso trouxe uma nova luz sobre a manifestação de Deus na vida do homem. De modo que nesse capítulo 9 da segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, Paulo trata desse assunto e de uma maneira extraordinária, de uma maneira que nos traz à luz a revelação de Deus pura no coração destes homens. E diz assim o texto, 2 Coríntios capítulo 9, diz: quanto à administração que se faz a favor dos santos, não necessito escrever-vos, porque bem sei a prontidão do vosso ânimo, da qual me glorio de vós para com os macedônios, que a Acácia está pronta desde o ano passado, e o vosso zelo tem estimulado muitos. Mas enviei esses irmãos para que nossa glória acerca de vós não seja vã nesta parte, para que, como eu já disse, possais estar prontos, a fim de, se acaso os macedônios vierem comigo e vos acharem desapercebidos, não nos envergonhamos, ou nós, para não dizer vós, deste firme fundamento de glória. Portanto, tive por coisa necessária exortar esses irmãos, para que primeiro fossem ter convosco e preparassem de antemão a vossa bênção, já antes anunciada, para que esteja pronta como bênção e não como avareza. E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia em abundância ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que tenham sempre em tudo toda a suficiência, abundância em toda boa sorte e em toda boa obra, conforme está escrito: espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia, também vos dê pão para comer, e multiplique a vossa sementeira, e aumente os frutos da vossa justiça, para que em tudo enriqueçais para toda a beneficência, a qual faz que por nós se deem graças a Deus. Porque a administração desse serviço não só supera as necessidades dos santos, mas também é abundante em muitas graças que se dão a Deus. Visto como, na prova dessa administração, glorificam a Deus pela submissão, que confessais quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade de vossos dons para com Ele e para com os outros. E pela sua oração por vós, tendo de vós saudades, por causa da excelente graça de Deus que em vós há. Graças a Deus, pois pelo seu dom inefável.
Muito bem. Esta palavra de Paulo nos traz algumas características marcantes. Se nós formos ver de antemão, se nós formos ver outras passagens, 1 Coríntios capítulo 16, Romanos capítulo 15, nós vamos entender que essa preocupação de Paulo com os menos afortunados fazia parte do seu ministério missionário. E quando ele traz essa proposta à igreja de Corinto, a igreja de Corinto prontamente se pôs à disposição de Paulo para contribuir com os irmãos pobres da Judéia, porque já havia sido profetizado que haveria uma grande fome, e devido à seca, devido à necessidade que eles tiveram, os irmãos da Judéia estavam passando por um período muito difícil, um período de fome, de necessidades. E há aqui uma coisa a nos chamar a atenção, que o gentio, o povo não judeu, ele sempre foi posto à margem, sempre foi desprezado, como um povo, digamos assim, não de Deus. Até que a igreja primitiva se volta para esse povo. E a gente vê isso manifestado na ação de Pedro na casa de Cornélio. E a gente vê isso sendo manifestado nas viagens de Paulo pela Grécia até Roma, para levar a palavra de Deus àquelas pessoas antes tidas como pessoas não agradáveis a Deus. E a gente vê aqui esse contraponto extraordinário, como é o agir de Deus, como é a inspiração do Espírito Santo nos nossos corações. Por quê? Porque Paulo incentiva, insta a igreja a fazer coleta, a juntar provisões, dinheiro, para levar da parte dos gentios para os irmãos da Judéia. Quer dizer, um caminho inverso, um exemplo extraordinário de fé em Deus, de conversão, de que Deus havia mudado o coração dessas pessoas. Então Paulo passa por Corinto, e a igreja de Corinto se prontifica a ofertar, a levantar oferta, por ser uma igreja próspera. Quando Paulo vai à Macedônia, passa pela Macedônia, ele diz: olha, o pessoal de Corinto, em peso, disse que vai juntar uma oferta, vão arrecadar uma oferta para mandar para os irmãos da Judéia. Então o povo macedônico, eles ficaram pensando assim: nós não vamos ficar para trás, nós queremos também fazer a nossa parte, vamos seguir esse exemplo de Corinto. Mas Paulo nota que um ano depois, a igreja da Macedônia já estava pronta com sua oferta, pronta com a sua arrecadação, para mandar para os irmãos da Judéia. E a igreja de Corinto ficou só no propósito, certo? Então é importante que a gente aprenda com isso, que a partir do propósito para a ação, certo? É importante isso. Existem alguns pontos que nos chamam a atenção nessa leitura que nós fizemos, certo? Por exemplo, que a nossa cooperação, a nossa contribuição, ela incentiva outros irmãos, que é o caso da igreja de Corinto, da Acácia, né, porque Corinto era a principal província do território da Acácia, e quando ela desperta isso no coração dos macedônios também. Então, a oferta, ela estimula outras pessoas a também fazerem o mesmo, certo? Segundo o que Paulo trata aqui, é da disposição, do propósito, certo? Tem que sair desse propósito e partir para a ação. No versículo 3 e versículo 4, ele fala exatamente sobre isso. Ele diz: mas enviei esses irmãos para que nossa glória acerca de vós não seja vã nesta parte,
Porque, como já disse, possais estar prontos. Está vendo? Quer dizer, ou seja, vocês prometeram, agora é a hora de cumprir. Então Paulo, de antemão, ele envia Tito. E como Tito passa pela Macedônia, e os irmãos da Macedônia já estavam prontos com suas ofertas, ele disse: vá até Corinto, certo? E despertem eles para sair do propósito para a ação, que coloquem em prática aquilo que eles propuseram-se em fazer. Então ele manda esse recado. Ele diz assim: para que quando eu for e certamente passar pela Macedônia, pegar a oferta deles e chegar em Corinto, com certeza alguns irmãos ou muitos irmãos da Macedônia irão comigo, vão me acompanhar, né? E vocês não sejam pegos de surpresa. E cadê a oferta de vocês? Se vocês foi quem deram o exemplo primeiro, né? Então ele manda Tito vá lá e fale para os irmãos pôr em prática aquilo. E é interessante quando ele chama a atenção assim: para que nós não fiquemos envergonhados, ou seja, vocês, que vocês é que prometeram, não é? Para que não passem vergonha diante dos macedônios. Então, sair do propósito e entrar na ação, fazer realmente aquilo que se propôs, tá? Terceiro ponto que a gente tem a entender nessa leitura é que a contribuição, ela se faz de uma forma ordinária. Paulo está dizendo, está trazendo esse ensinamento para eles, para dizer assim: ó, não fique só nessa oferta, que hajam muitas outras. Ou seja, a contribuição, a oferta, a caridade, a preocupação com os pobres, com o ministério, com a igreja, não é? Ela tem que ser permanente. Isso tem que ficar no coração da igreja, para que a igreja continue desenvolvendo esse ministério, ministrando essa dispensação. Então Paulo chama a atenção para isso, porque ele diz assim: ó, porque esta ação, esse ato de caridade que vocês se propõem e vão fazer em favor dos irmãos da Judéia, isso vai resultar numa coisa extraordinária, num mover extraordinário do Espírito Santo no coração desses irmãos. Por quê? Porque ele diz assim: porque por isso muitas graças a Deus serão dadas. É como se ele dissesse assim: olha, quando as pessoas receberem a oferta e veem o que vocês mandaram para eles, vão falar assim: graças a Deus que os irmãos de Corinto, que os irmãos da Macedônia cooperaram conosco, e vão orar por vocês. Então, ou seja, eles vão até a presença de Deus, incentivados por esse ato de vocês da igreja de Corinto. Então Paulo chama a atenção, ele frisa bem isso: haverá um mover de Deus no coração das pessoas. E isso não é diferente nos dias de hoje, não é verdade? Não é diferente. É como se você, quando você dá uma esmola e você ouve alguém dizer assim: Deus te abençoe. Isso é extraordinário, não é? Isso é extraordinário. Quantas e quantas vezes no trânsito, na loucura, na correria do dia a dia de hoje, as pessoas nos excomungam, nos xingam, né, nos afrontam. E quando uma pessoa tem a inspiração de dizer Deus te abençoe, você sinta-se privilegiado por isso, porque é alguém, não importa de que parte seja, trazendo até você a bênção do Senhor, ou desejando a bênção do Senhor na sua vida, certo? Outra coisa que a gente nos chama a atenção nesse texto, que a contribuição ela tem que ser generosa, ou seja, essa palavra generosa aqui, eu a vejo como farta, abundante, certo? É propício até a gente falar sobre isso para os irmãos da nossa igreja, do nosso Ministério Brasil para Cristo. Nós estamos estudando agora, na lição bíblica desse trimestre, a respeito do tabernáculo. E nos chamou a atenção, na primeira lição, o modo como Deus, a forma como Deus chamou as pessoas a contribuírem para a construção do tabernáculo. Ele diz assim: eu quero coisas
grandes, eu quero em abundância e de boa qualidade. Então, isso nos remete a justamente essa leitura desse texto, certo? É isso que Deus quer, com generosidade. Porque eu quero aqui abrir um parênteses para um fato que me chama a atenção. Filantropia é um ato social que acode às pessoas necessitadas. Mas só que os filântropos, eles partem do seguinte princípio: pegue aquilo que você não usa mais, pegue aquela roupa que não lhe serve mais, pegue aquela que está fora de moda, pegue tudo aquilo que você não quer mais e traga, porque nós temos pessoas que querem. Isso é bonito, não é? Isso é bonito, é válido, mas Paulo aqui não está tratando disso. Paulo está tratando assim: eu quero que vocês façam uma oferta generosa, que partam do vosso coração, que isso fique sendo constante na vossa vida, não seja só agora, e que vocês mostrem para esses irmãos da Judéia que o coração de vocês está cheio da graça de Deus. Porque ele diz assim: porque vejam bem vocês, foi isso que Deus nos mostrou, dando o seu Filho primoroso, único, para salvar as nossas vidas. Então é importante que a gente entenda isso, que a igreja de Corinto, alertada por Paulo, entendesse que toda contribuição fosse generosa, ou seja, abundante. E a história nos diz que Paulo não tinha pouco dinheiro, não carregou pouco dinheiro, era muito dinheiro. Por isso que ele disse que passava pela Macedônia e alguns irmãos iam com ele, porque ele era prudente, ele sabia que ia levar muita coisa para lá. Então é muito interessante que isso seja posto em prática e a gente entenda que a doação, a contribuição, a oferta, a dádiva, tudo aquilo que nós ofertarmos, seja para a nossa igreja, seja para o nosso pastor, seja para os nossos irmãos que estão passando necessidade, seja de uma forma metódica, ou seja, contínua, certo? Seja generosa e seja com isso levado a essas pessoas, de modo a que elas sintam com isso a presença de Deus mais na vida de cada um. Espero que eu tenha contribuído com os irmãos a respeito deste tema. Em outras oportunidades nós falaremos mais sobre esses ou outros temas. Que a paz do Senhor seja com todos.